proteção de Deus, em nome do povo mariense, vamos dar início aos nossos trabalhos. Essa é a 11ª reunião ordinária da legislatura 2017-2020. Agradeço a presença de todos e ao que nos assistem via Facebook e Rádio Morada do Sol. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Antônio Ricardo Albino. Presente. Vereador Helder Márcio de Campos. Presente. Vereador Henrique César Bernardes. Presente. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Presente. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Presente. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Presente. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Presente. Vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Presente. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Presente. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada aos 18 dias do mês de maio de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara. Composta a mesa pelo presidente Rodrigo Guimarães Braga, vice-presidente Henrique César Bernardes e o secretário Josemar Ribeiro Cardoso, feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Leitura de projetos. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Maria da Fé, de autoria desta Casa Legislativa, que dá nova redação à Lei Orgânica Municipal. Projeto de resolução número 8/2017, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Maria da Fé. Esses projetos foram encaminhados para as comissões pertinentes. Proposições sem discussão. Indicações de números 127 a 135/2017, de autoria dos vereadores Leonardo da Silva Carvalho, Helder Márcio de Campos, Henrique César Bernardes, Rodrigo Guimarães Braga e vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Proposições com discussão. Requerimento número 35/2017, de autoria do vereador Ricardo Vitor Ribeiro, requerendo ao presidente desta Casa oficiar ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Herbert Carneiro, e ao deputado estadual Dalmo Ribeiro, solicitando resposta ao pedido protocolado no dia 28 de março, requerendo um juiz titular para a nossa comarca. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 36/2017, de autoria do vereador Ricardo Vitor Ribeiro, requerendo a chefe do Executivo o envio para esta Casa Legislativa de um relatório da situação atual do matadouro municipal, e ainda que seja feita uma visita pela Vigilância Sanitária ao local e emitido um laudo da atual situação, bem como o envio do mesmo a esta Casa. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 37/2017, de autoria do vereador Ricardo Vitor Ribeiro, requerendo a chefe do Executivo enviar a esta Casa Legislativa a relação de caixas escolares vigentes no município, bem como um relatório referente ao ano de 2016 sobre a movimentação financeira de cada caixa escolar, informando os valores depositados e sua origem, e os valores debitados com suas respectivas origens e comprovantes de pagamento. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 38/2017, de autoria do vereador Ricardo Vitor Ribeiro, requerendo a chefe do Executivo estudar a possibilidade de filiar o município de Maria da Fé na Associação Mineira de Municípios, AMM. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 39/2017, de autoria dos vereadores desta Casa Legislativa, requerendo a chefe do Executivo envidar todos os esforços para alterar, em caráter de urgência, o decreto número 2.911, de 28 de janeiro de 2014, no que diz respeito aos valores estabelecidos no quadro de diárias de viagens referente ao Poder Executivo. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 40/2017, de autoria do vereador Ricardo Vitor Ribeiro, requerendo a chefe do Executivo encaminhar a esta Casa Legislativa relatório completo sobre o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação,
com as receitas e despesas realizadas nos anos de 2016 e 2017, com origem das receitas e respectivos comprovantes. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 41/2017, de autoria do vereador Josemar Ribeiro Cardoso, requerendo a chefe do Executivo enviar a esta Casa Legislativa um relatório referente à situação atual do poliesportivo, informando a possibilidade de conclusão da obra, bem como cópia, caso tenham sido feitos, de estudos de viabilidade técnica e orçamentária para tal conclusão. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 42/2017, de autoria do vereador Josemar Ribeiro Cardoso, requerendo a chefe do Executivo enviar a esta Casa Legislativa informações relacionadas à construção da pista de skate prometida no plano de governo de Vossa Excelência, registrado na Justiça Eleitoral durante a campanha. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 43/2017, de autoria do vereador Josemar Ribeiro Cardoso, requerendo ao presidente desta Casa Legislativa oficiar ao DR Regional de Itajubá, solicitando que sejam tomadas as medidas de prevenção de acidentes nas entradas dos bairros Cafundó, Marmeleiro, Tijuco Preto e Pedra, tendo em vista que todos os acessos aos bairros citados ficam em curvas de estradas estaduais e com pouca ou nenhuma visibilidade. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 44/2017, de autoria do presidente desta Casa Legislativa, requerendo à chefe do Executivo, bem como à secretária municipal de saúde e ao diretor do Hospital Municipal, tomada de providências e também o envio para esta Casa Legislativa de informações relacionadas ao cumprimento dos horários de atendimento, bem como plantões por parte dos funcionários e principalmente dos médicos contratados pela Fundação Municipal de Saúde. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 45/2017, de autoria do presidente desta Casa Legislativa, requerendo a chefe do Executivo informar a esta Casa se o Poder Executivo tem pretensões de avaliar a possibilidade de conceder aumentos salariais ou elaborar um plano de carreira para todas as categorias de servidores municipais. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Grande expediente. Todos os vereadores se inscreveram. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal de Maria da Fé, 18 de maio de 2017. Aqui, se estiverem de acordo com a ata, então permaneçam como estiverem. Ata, portanto, aprovada. Passamos agora à leitura das correspondências. Convite. O comandante da 17ª Região da Polícia Militar, Coronel PM Cássio Antônio Fernandes, e o comandante do 56º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel da PM André de Oliveira Colli, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da solenidade em comemoração ao aniversário de 242 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, a realizar-se no dia 12 de junho de 2017, às 10 horas. Local, Centro de Eventos FEP. Ofício 52/2017. Prezado amigo Rodrigo, com satisfação lhe cumprimento e estendo minhas saudações aos demais vereadores. Gostaria de parabenizar esta Casa Legislativa pelos 105 anos de emancipação político-administrativa de Maria da Fé, importante cidade do nosso circuito, que muito contribui para o desenvolvimento da região, em especial das cidades circunvizinhas. Meu desejo é que os hospitaleiros moradores desta terra próspera possam alcançar todos os seus ideais. Parabéns aos cidadãos que contribuem para a construção dessa história de lutas e conquistas. Um fraterno abraço deste amigo Ricardo Fonseca Tames Zambrana, vereador do Partido Verde. E ofício 3/2017. Vimos por este meio convidá-los a todos para a Assembleia Ordinária da Associação de Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueira,
que será realizada no próximo dia 7 de junho de 2017, quarta-feira, das 9 horas ao meio-dia, no Auditório Municipal Professora Silvana da Silva e Souza, a Rua Coronel Sebastião Marcondes da Silva, 89 Centro, na cidade de Santo Antônio do Pinhal. É de suma importância a participação dos senhores e senhoras. Solicitamos que confirmem a presença até o dia 5 de junho de 2017. Atenciosamente, Daniela de Cássia Santos Brito, presidente da Aditim. Antes da leitura das proposições, só queria fazer um aviso a quem está nos assistindo aí, que nós teríamos hoje o uso da tribuna pelo DR de Minas, que é a respeito da concessão do transporte público para a Gardênia. Porém, agora, no final da tarde, pouco antes de começar a reunião, a gente recebeu um telefonema e fomos informados que parece que faltou alguma autorização deles de Belo Horizonte, então eles não vão poder vir hoje. Mas, assim, vão vir, só adiou, vão estar ligando para marcar a nova data. Já estavam prontos para vir, mas parece que faltou um documento lá, que sem esse eles não podem vir, uma burocracia. Então, só para informar que ele foi divulgado, né, que teria o DR hoje, ele não pôde vir, os representantes, mas vão voltar outro dia, que vai ser marcado, e a gente vai divulgar de novo, né, pela internet e pela rádio. Agora sim, solicito a leitura das proposições sem discussão. Indicação número 136/2017. O vereador José Cleino Ribeiro Mendes indica a chefe do Executivo a necessidade de construir uma praça de recreação dentro da Escola Municipal Reverendo Moisés Ribeiro, no bairro São João. Uma praça de recreação proporcionará aos estudantes jogos e brincadeiras recreativas capazes de desenvolver habilidades específicas como coordenação motora, orientação espacial, ritmo, equilíbrio, organização temporal e desenvolver a linguagem como forma de comunicação. Indicação número 137/2017. O vereador Josemar Ribeiro Cardoso indica a chefe do Executivo a necessidade de iluminação pública na rua Valdomiro de Souza Cardoso, que dá acesso ao bairro Vila da Felicidade. Os moradores desta rua reclamam da falta de iluminação no local, dada a precariedade das lâmpadas, o que aumenta o risco de prática de assaltos, entre outros transtornos. Indicação número 138/2017. O vereador Leonardo da Silva Carvalho indica a chefe do Executivo a necessidade de fiscalização no loteamento Serra Azul, quanto à correta limpeza dos lotes vagos, notificando o condomínio se necessário. Atender ao pedido dos moradores daquela região que têm sofrido constantemente com a presença de cobras, aranhas e outros bichos peçonhentos, que são atraídos para o local pelo acúmulo de mata em toda a área do condomínio. Indicação número 139/2017. O vereador Leonardo da Silva Carvalho indica à chefe do Executivo a necessidade de que seja providenciado o serviço de coleta de lixo quinzenalmente no bairro Trigal. Os moradores reclamam do lixo que se acumulam por vários dias, causando terrível mau cheiro, com risco de danos ao meio ambiente e à saúde pública, além da aparência de abandono, uma imagem que passa aos que transitam pelo local. Indicação número 140/2017. O vereador Leonardo da Silva Carvalho indica à chefe do Executivo a necessidade de que seja colocada com urgência tampa no bueiro existente na rua Elcio Batista de Almeida, no bairro Laje, próximo à funilaria do Gabriel. A preocupação reside em prevenir acidentes, pois o risco é constante aos pedestres, principalmente às crianças, que correm risco de se machucar ao cair no bueiro. Indicação número 141/2017. O vereador Leonardo da Silva Carvalho indica à chefe do Executivo estudar a possibilidade de colocar monitor no ônibus de transporte escolar no bairro Ilha, nos horários de 11 e 17 horas. Quando há muitas crianças reunidas, os riscos de pequenos acidentes são bem altos. Os motoristas ficam preocupados porque eles não podem desviar suas atenções do volante para com as crianças, e acaba que algumas delas desobedecem e andam no corredor enquanto o ônibus está em movimento. Esse profissional auxiliará muito na organização e convivência saudável dos alunos que estão sendo transportados das suas casas para a escola. Indicação número 142/2017.
o vereador Leonardo da Silva Carvalho indica à chefe do Executivo a necessidade de entrar em acordo com o motorista Sebastião, que faz a linha escolar dos bairros Lagoa e Pedra Preta, para que deixe e busque os estudantes na porta da escola a fim de evitar risco de acidentes. Tal indicação se faz necessária, tendo em vista que o motorista se recusa a deixar as crianças na porta da escola e tem o seu ponto de parada próximo ao posto de gasolina, lugar de onde movimentação de veículos, colocando, assim, a vida das crianças menores em risco. Vale ressaltar que este vereador já buscou entrar em entendimentos com o motorista e também solicitou a ajuda do senhor Breno dos Santos Kuman, porém não obteve êxito. As indicações serão encaminhadas ao Executivo. Acho que ficou uma correspondência. É só para passar. Câmara dos Deputados, deputado federal Renzo Braz. Senhora Maria Enfermeira, comunico que, atendo a nossa solicitação, o Ministério do Turismo autorizou o pagamento da segunda parcela da emenda individual número 27650001, de minha autoria, indicada para a Prefeitura Municipal de Maria da Fé, junto ao Orçamento Geral da União 2014. O valor da parcela paga é de R$ 87.750, conforme ordem bancária número 201-7OB 800-573, emitida em 10/5/2017. O valor total da emenda é de R$ 292.500, e até a presente data foi pago R$ 234.000. A emenda em questão tem como objeto construção de centro de comercialização de produtos artesanais. Certo de estar contribuindo para a estruturação do município de Maria da Fé, continuo à disposição. Atenciosamente, Renzo Braz, deputado federal. Agora sim, solicito a leitura das proposições com discussão. Requerimento número 46/2017. O vereador José Cleino Ribeiro Mendes requer a chefe do Executivo informar se a Prefeitura solicitou oficialmente a recuperação do valor do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, implantado em 1º de janeiro de 1998 e que antecedeu ao Fundeb. Participando do Congresso da Associação Mineira de Municípios, recebemos a informação de que os municípios podem requerer o valor do Fundef e que se trata de um valor significativo para a educação. Caso o município não tenha solicitado, requeremos que o faça o mais breve possível, uma vez que a solicitação representa a defesa dos direitos da educação municipal e comunique esta Casa Legislativa tão logo receba o fundo. Com a palavra, então, o autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes aqui no plenário, os que nos acompanham pela rede mundial de computadores e pela rádio Morada do Sol. Esse recurso do Fundef é de suma importância para existir uma injeção de capital no nosso município. Como o doutor Ricardo já havia falado semana passada, eu, o doutor Ricardo e o Josemar estivemos presentes no Congresso da Associação Mineira de Municípios. Pelo que nos foi informado, o recurso é da ordem de R$4,5 milhões de reais. Então, o nosso município, por intermédio do jurídico, correr atrás desse recurso para que podemos ter uma injeção de capital no nosso município. E todas as prefeituras já estão pleiteando e esse processo já está em fase final de liquidação. Já estão feitos os pagamentos e quanto mais breve pleitearmos, mais logo seremos contemplados com esse valor. Muito obrigado. Só uma parte. Pois não, Boa noite. Senhor presidente, vereadores, aos presentes, o que o vereador Dr. Cleino está colocando é de extrema relevância. Na reunião anterior foi falado, como ele mesmo disse, da importância. A tese jurídica apresentada do resgate desse dinheiro foi ventilada lá pela MM. Então, até a nível de honorário, despesa, a própria MM garante uma despesa a menos para o município, uma vez que tem jurídico próprio.
Então, eu só queria corroborar com o que o vereador Clênio disse, que é de extrema relevância mesmo, né? Não é ainda mais em tempos de crise, é um dinheiro que virá em ótimo momento. Um valor considerável. Isso. Vou colocar em votação. Quem estiver de acordo com o requerimento, permaneça como estiver. Então, requerimento aprovado. Requerimento 47/2017. Os vereadores Henrique César Bernardes, Leonardo da Silva Carvalho e Ricardo Vitor Ribeiro requerem a Vossa Excelência a abertura de uma comissão especial nos termos do inciso 2 do artigo 102 do Regimento Interno para investigar e examinar possíveis irregularidades na área da educação, com base no interesse público. Tal solicitação justifica-se pela necessidade desses vereadores corresponderem a vários questionamentos que chegam através da população, e em especial de servidores públicos da área. Vale ressaltar que o objetivo é unicamente apurar fatos e que uma comissão especial tem maiores poderes para solicitar documentos, requisitar informações, ouvir testemunhas. A palavra aos autores do requerimento. Senhor presidente, o requerimento é de extrema relevância, uma vez que o assunto, o tema educação no nosso município é importantíssimo. O assunto que se diz respeito à comissão, no meu ponto de vista, seriam alguns pontos que eu vou colocar aqui. Então, a questão de nomeação por contrato e não respeitando a ordem de concurso público de alguns servidores, a questão de não estar havendo publicidade dos atos dessas nomeações, a questão do impacto financeiro e por último, que chegou a esta casa, o aumento, né, da ordem de 25% para os supervisores. Então, seria no meu entender, esses pontos. Certamente o Henrique e o Leonardo vão colocar os deles, né, e a comissão vai tratar, além desse que eu falei, que os demais colegas vão estar apontando. Com certeza. Alguém quer usar a palavra? Boa noite a todos. Tem um caráter de... Né, nós estivemos junto com os professores na semana passada, e estivemos ouvindo eles. Tem um caráter de entender que eles necessitam de uma resposta. Né? Nós votamos um projeto no começo do ano e, de repente, algumas coisas não estão tão certas. Então, é necessário que se coloque essa comissão, né, com uma certa urgência. Até mesmo para se esclarecer a situação. Né? Sim. Até a valorização deles. Né? Claro. Então, boa noite a todos. E essa comissão vai ser de grande valia, só para esclarecer, como colocou o Dr. Ricardo, o vereador Leonardo, para que qualquer tipo de dúvida que venha, que chega para a gente, que fique esclarecido e que acabe logo com essas dúvidas, né, que sempre está chegando para a gente, professor, né, e que nada mais, acho que nada mais justo, né, e necessário nesse momento. Certo? Até uma outra parte é que a complexidade de tal grau que até já conversamos anteriormente para trazer profissionais da área de educação para estar tratando sobre o assunto, o tema, para de fato ter uma resposta concreta e objetiva também. Não adianta fazer um caça às bruxas ou querer penalizar alguém, não é esse o objetivo. A ideia é dar transparência, né, e atender à legalidade. É até mesmo interessante a formação da comissão nesse sentido, que a própria comissão pode solicitar, até mesmo para a escola do legislativo, que conceda um profissional, que traga alguém. Tem vários convênios aí que às vezes vêm sem custo, então é interessante até para esclarecer, porque vários professores têm procurado a mim, tenho certeza que os colegas também, então para que deixe tudo esclarecido e possa continuar aí, né, essa parte tão delicada que é a educação. Outra parte também envolve a esposa do Jusemar, que faz parte da questão que se encontra no rol das supervisoras, né? Se eu estiver errado, o senhor me corrige, é isso, né? Não. Até para dar essa transparência que não tem nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de nepotismo, né? Ou ainda favorecimento, né? Sim, com certeza. Uma parte, presidente. Pois não. E vai ser nada mais a caráter de esclarecimento, né, doutor Ricardo? Vai ser uma coisa para esclarecer e acabar com essas especulações, Dúvidas, né? Dúvidas. Só Tem a palavra. o que me procuraram, né, desde o início, a todas as supervisoras, né, que inclusive minha esposa, né, consta no meio, é que a classe
ela se uniu em prol de uma defasagem, o que, né, deveria, né, deve ser feito por todas as classes que se sintam, né, defasados. Só que aí a gente conversando, tudo, sempre, desde o início, o plano de cargos e salários também já resolveria toda essa questão. Aí que entra a falta de um plano de cargo e salário, o que acaba, né, se tornando injusto, se comparando todas as áreas da educação. A educação é uma área muito complexa, como ele já mesmo disse, e devido a tal complexidade, tem que ter um plano, né, que vai reorganizar isso daí. Então, o plano de carreira seria o ideal nesse segmento. Mas toda classe tem que, né, que se redimir. Só para finalizar, senhor presidente, Pois não, pode sem ser querer palavra. interromper o vereador, outro ponto importante para frisar aqui também é que não existe nenhum tipo de retaliação ou ainda como se ouve nos bastidores, o executivo encaminhou lá para o legislativo e agora a bola está com eles, então eles que estão segurando o aumento, estão fazendo isso, então não há nenhum tipo de retaliação, ou ainda, para deixar bem claro, o legislativo, dentro dessa comissão, fará tudo o que estiver dentro da legalidade, não sofrerá nenhum tipo de pressão de nenhuma das partes. Até porque essa conversa aqui, o executivo mandou para o legislativo e o legislativo está engavetando, está segurando, então o legislativo, para achar culpado de ambas as partes. Então não tem culpado, não tem caça às bruxas, como eu estou falando, na verdade é essa questão de dar legalidade, transparência, ou seja, fazer a coisa dentro do que é viável e possível. Até para título de esclarecimento, para o pessoal que acompanha, a comissão nada mais vai fazer que realizar um estudo, né? Pode solicitar documentos, uma ajuda de profissionais, e ao fim vai apresentar um relatório. Então, se for identificado alguma coisa que precisa ser corrigida, vai ser apresentado o relatório e ser solicitado, né, ao executivo que corrija. Se constatar que está tudo ok, beleza. É só mesmo, como todos já disseram, para esclarecer a situação. Então, colocar em votação, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Requerimento número 48/2017. O presidente Rodrigo Guimarães Braga requer a Vossa Excelência convocar o senhor Edson Cassiano de Oliveira, diretor da Fundação Municipal de Saúde, designado pelo decreto 3.336/17, para que faça uso da tribuna popular desta Casa Legislativa na sessão ordinária do dia 19 de junho de 2017, às 19 horas, para tratar de assuntos referentes ao Hospital Municipal. Dentre os questionamentos a serem esclarecidos pelo diretor da Fundação estão: 1. Existe a possibilidade real do Hospital Municipal ser reaberto? Se sim, quais as medidas estão sendo tomadas? Se não, quais são as justificativas? 2. Temos auxiliares de enfermagem atuando há anos como técnicas de enfermagem, registradas como auxiliares, porém utilizando o registro no Corém como técnicas de enfermagem. Como explicar essa situação? O que tem sido feito para regularizar a situação de todos os servidores que estão nessas condições? Qual a razão da defasagem salarial das enfermeiras do Hospital Municipal, que recebem hoje, sem os quinquênios e outros direitos, o valor correspondente a um salário mínimo, registradas como auxiliares e atuando como técnicas? 3. Quanto aos períodos de folga dos servidores do hospital, existe tratamento diferenciado entre auxiliares, técnicos e chefias da enfermagem? E isso independe do horário de trabalho? 4. O INSS de todos os servidores da Fundação Municipal de Saúde encontra-se em dia, sem irregularidades por parte do município? Se sim, apresentar a esta Casa Legislativa cópia de regularidade. Se não, qual a justificativa para tais irregularidades? 5. Ao requerer a documentação necessária para o processo de aposentadoria, os servidores da Fundação são atendidos prontamente pelo setor de contabilidade da Fundação, sem que tenham, para isso, contratar os serviços de terceiros? Existe algum servidor responsável pela emissão de certidão de contagem de tempo de serviço? 6. Quanto a 30% de insalubridade pagos aos servidores da saúde, como foi definido esse percentual?
Foi feito o PPP, Perfil Profissional Proficiográfico Previdenciário? Portanto, com a palavra, o autor do requerimento. Isso é para atender uma demanda muito grande. Nós fomos procurados não por um, mas por vários funcionários do hospital. Tem toda essa questão, que é uma fundação, então certas coisas não ficam claras. Então, há certos indícios que pode estar havendo aí desvio de finalidade, alguns funcionários. Então, pedindo, né, para a prefeita que convoque o diretor do hospital, que faça uso da tribuna e explique o que está acontecendo, até mesmo para que, se tiver algum erro, que se corrija, porque o doutor Ricardo bem sabe aqui, doutor Clênio, isso pode gerar um passivo trabalhista no futuro e onerar muito a prefeitura. Então, a gente sabe que funcionários que tiver aí com alguma irregularidade, depois entram na justiça, quem vai ter que arcar com prejuízo é a prefeitura. A gente sabe que isso não está acontecendo, não começou agora nessa gestão, vem se arrastando. Então, é interessante corrigir isso para que não cause danos, né, ao dinheiro da prefeitura que vem dos impostos da população. Então, é justamente isso, convoque, né, ao senhor Edson, que vem aqui, a gente pode questionar todos eles e pedir documentação para verificar se tem alguma irregularidade e exercer nosso exercício de fiscalizadores. Doutor Ricardo. O assunto é de extrema relevância. As enfermeiras, as quais há mais de 20 anos lá trabalham, chegaram numa fase de aposentar e não vem tendo esses referidos documentos que o nobre secretário acabou de ler ali. Então, para que elas tenham uma aposentadoria especial, se faz necessário o fornecimento dos documentos. E não estou falando de uma, são várias enfermeiras que estão na mesma situação e, de algum modo, não vem a resposta, não atende o INSS e acabam, como já colocado, tendo o prejuízo na sua aposentadoria. Ao invés de aposentar em uma aposentadoria especial, integral, completamente diferente, o que conseguem é uma aposentadoria comum, ou seja, de 25 anos para 30 anos, com o fator previdenciário. Então, o impacto nessa aposentadoria é violento. Então, para que não ocorra, ou se de fato corrija isso, é de extrema relevância que o senhor Edson, né, que é o presidente, ele compareça aqui, esclareça, inclusive traga a real situação desse problema que tem com as enfermeiras, se foram atendidas, se não foram atendidas. Tem um outro questionamento que esse também, certamente, ele vindo aqui, vai explicar para a gente a questão que a Fundação, um dado momento do passado, ela teve um fundo próprio previdenciário. E esse fundo próprio, hoje, reflete na aposentadoria dessas enfermeiras que não conseguem, em razão de, à época, não ter vertido dinheiro. Parece que houve o desconto e não houve repasse para a Previdência. Então, tem outro problema, além dessa questão, que impossibilita delas aposentarem. Certamente, ele vindo aqui vai trazer todas essas respostas que a gente foi colocado pelo nobre presidente e o autor do requerimento, e vindo aqui a gente vai questioná-lo, né? E colocando que o Rodrigo acabou de colocar, que esse continuismo vem vindo de outras gestões, não é agora que está acontecendo isso. Então, para que acabe isso, né, e que esclareça isso, eu acho que eu também, trabalhando nessa área, eu tenho várias reclamações também, assim, nesse respeito, né? Eu estou no hospital quase todo dia, e então está na hora de a gente dar ver certinho a respeito disso. Pois não, Maria? Boa noite a todos. Até com relação ao técnico de enfermagem, foi passado para a gente há um bom tempo atrás que não ia se contratar mais auxiliar de enfermagem, só os técnicos. Tanto que vocês podem ver, quando tem um concurso público, não vem auxiliar, só técnico de enfermagem. Então, acho que se não existe mais, por que não regularizar uma coisa dessa, né? Ou seja, está ilegal. Né? Então, acho que se eles correram atrás, estudaram, foi para não perder o emprego. O que adiantou eles correr atrás de estudar se não foi, né? Remunerado, vários funcionários fizeram curso para poder se adaptar. Gente, sair daqui, descer para Itajubá para estudar, para não adiantar em nada. Sacrificados. Né? É complicado, tem que valorizar o pessoal de saúde. Né? Mas alguém quer uma palavra? Só mais uma. E é importante fazer constar aqui que a Prefeitura, para o ano de 2017, aprovado na gestão do Adilson, foi aprovado o valor de R$ 2.040.000 de subvenção, dinheiro, ou seja, dinheiro para o hospital ao longo de 2017. Então,
é uma verba, é um recurso que está disponível, então não há, além de tudo que estamos falando da questão da eficiência, da impessoalidade, ou seja, o que está se fazendo com o dinheiro público, né? Então é importante a gente sempre falar o Brasil, ou seja, tem dinheiro. Tem mais, está aqui, né, para todo mundo ver, está até no site, inclusive, dificilmente se encontra no site da Prefeitura. Essa informação está no site, é a Lei número 1543, de novembro de 2016. Então, então é só para reforçar essa situação que não tem dinheiro, e não é a realidade que a gente está vendo aqui. E com tudo isso, estamos vendo o cenário nacional e a política, o Brasil ainda tem dinheiro. Né? Alguém quer a palavra? Então, portanto, agora vamos colocar o requerimento em votação. A todos que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Portanto, então, o requerimento é aprovado por unanimidade. Requerimento número 49/2017. Os vereadores desta Casa Legislativa, em unanimidade, nos termos do regimento interno desta Casa, requerem a Vossa Excelência que seja enviado expediente ao Ministério Público acerca das nomeações dos secretários municipais Carlos Bernardo, José Ivo da Silva e Gustavo José Custódio de Almeida, para análise de eventual nepotismo, tendo em vista o inconformismo da população e também desta Casa, diante das referidas nomeações. Como o requerimento é de autoria de todos, deixo a palavra aberta para quem quiser fazer algum comentário antes de pôr em votação. Eu gostaria de estar tecendo um comentário que vem de encontro com, daqui a pouco a gente vai estar tratando, que se foi a revisão da lei orgânica. Então, esse assunto nós todos debatemos muito. A lei orgânica, ela está sendo revisionada nesse ponto, até como nós conversamos, né, essa questão de apuração de crime ou não, essa questão do nepotismo é uma questão que envolve o Ministério Público e o juiz. Não nos cabe essa questão de apuração do crime. No entanto, como existe uma evidência, uma suspeita, conversamos todos e chegamos a esse entendimento. Eu acho que se, de fato, isso se for comprovar que é uma prática, certamente as autoridades, uma vez encaminhando para lá, vai tomar as devidas providências. Perfeito. Mais alguém? Senhor presidente, Pois eu não. queria fazer Tem a uso da palavra aqui Sim. com relação ao entendimento do nepotismo. Me parece que essa questão ainda não foi pacificada ainda pelo STF. Eu queria deixar bem claro à população aqui que existe um precedente e está para se unir o plenário do STF para resolver essa questão. Até o presente momento, o que se rege seria a súmula vinculante número 13. De acordo com o nosso colega, o Ricardo sabe, o Rodrigo sabe também. Sim. Então, a nossa questão com o Ministério Público é mais para ele dar um esclarecimento e passar a respeito isso para a população. Para dar eu concordo, dar um esclarecimento à população. A população tem dúvida, mas pode, não pode, o que a Câmara vai fazer a respeito disso? Então, é interessante consultar o promotor e ele vai emitir o parecer, porque essa questão jurídica, às vezes a gente encontra dificuldade nisso. Dá para ter debate dos dois lados, né? Tem parecer para um lado, para o outro, então é interessante observar a opinião do promotor, né, para que, se ele achar que tem que tomar alguma atitude, que toma, ou se ele achar que é cabível, que pode, então, assunto encerrado. E para a gente ter uma resposta mais concreta também para a população. Né? Claro, sim. Porque É o dever nosso de fiscalizar e dar transparência para então. todo mundo. É uma questão que está pendente, né, desde o início da gestão, mas eu acredito que a questão moral ainda fala mais. Presidente, uma palavra? Tem a palavra. Então, isso que a gente está colocando é igual eu falo, que a gente aqui é representante do povo, e esse questionamento vem desde o início da gestão. A Câmara não vai fazer nada, bom, a gente está no papel da gente de fiscalizar, e vamos mandar isso lá para o Supremo para ver realmente qual é a resposta, né, disso aí. E estando dentro da legalidade, toca o barco, né? Então, por mais que seja de todos, tem pelo regimento, vou colocar em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como estiver. Então, todos de acordo, requerimento também aprovado, serão todos encaminhados, né, ao Executivo.
caso, não esse. Esse será encaminhado ao ofício. E junto a esse requerimento, já veio do Executivo algumas informações. Todas as informações serão acompanhadas no ofício. Isso. Então, passamos agora para a proposta de emenda à lei orgânica do município de Maria da Fé, de autoria dessa Casa Legislativa, que dá nova redação, né, à nossa lei orgânica municipal. Em primeiro turno de discussão e votação nominal, a proposta recebeu o parecer favorável das comissões pertinentes. Então, colocar a proposta em discussão. É importante trazer a informação para a população e todos os envolvidos diretamente com a lei orgânica, que nessa revisão haverá uma redução de mais de 100 artigos. É uma revisão que a última que ocorreu foi em 2000, então há mais de 17 anos que não se fazia a revisão da lei orgânica. Havia conflito de normas, uma vez que a atual lei orgânica ela acaba tratando de assunto da Constituição Estadual e da Constituição Federal, as quais são alteradas com uma certa frequência, e a lei orgânica não sofreu essa alteração. Então, foi dada uma visão contemporânea para a lei orgânica, moderna e atualizada, onde que ocorreu a redução dos 100 artigos. É importante também frisar que não terá vacância, ou seja, a partir do momento que ela sendo aprovada em 2 turnos, a vigência dela será imediata. Não terá 15 dias, 10 dias, 30 dias. Foi feita a revisão por uma instituição que está no mercado há mais de 50 anos, o qual foi também estabelecido por esta casa uma comissão, da qual eu fiz parte. Fomos até essa empresa, no Rio de Janeiro, apresentamos a atual, foi feitas algumas versões, algumas atualizações. O profissional do IBAN, que é o instituto que fez a revisão, compareceu também aqui até esta casa, nos reuniu com todos os vereadores, trouxe a versão, trouxe todos os pontos. Também foi criado que não existia a regra de transição de um mandato, de um fim de um mandato para um novo mandato, ou seja, até o que essa atual gestão, tanto do Legislativo quanto do Executivo, não ocorreu. Então, diante dessa situação de se criar alguma animosidade, agora tem previsão de regra de transição, ou seja, o prefeito que está na situação, vai se deixar a situação, tem por obrigatoriedade de se seguir a transição. Outro ponto importante foi que faculta aos novos candidatos eleitos, então, a próxima eleição, os candidatos eleitos poderão, facultarão a possibilidade de um curso introdutório preparado pela Escola do Legislativo. Também é uma inovação, não tinha, para que se o candidato, a partir do momento que ele tomar posse, ele já tenha em mente como funciona a casa, o que é a lei orgânica, dando toda a estrutura do aparato todo, do funcionamento da Casa Legislativa. Outro ponto é esse da lei orgânica, né? Tá, da lei orgânica, é isso, eu já ia falar do regimento interno, né? Vamos votar em seguida. Acho que nada mais ocorreu, igual o doutor Ricardo disse, que uma modernização mesmo. Nossa lei orgânica, vários artigos que estavam em conflito com leis federais, estava até difícil quando a gente entrou aqui para trabalhar, ia mexer na lei orgânica, tinha uma lei que estava conflitante. Então, foram reduzidos, acho que mais de 100 artigos, né, como já foi dito. Então, é importante, exercendo aí nosso dever de legislar também. A respeito da contratação do Instituto IBAN, né? O Instituto IBAN tem anos e anos aí de história, é super renomado. Então, algumas pessoas questionam, mas para que contratar um instituto? Já tem advogado na Câmara. Verdade, só a respeito para esclarecer para a população que exige, sim, conhecimento jurídico, mas exige muito mais um conhecimento específico na técnica legislativa, exatamente. Então, o Instituto IBAN tem anos e anos de experiência, já mexeu com leis orgânicas de centenas de cidades. Então, para poder dar e até mesmo pela imparcialidade, né? É um instituto que vem, depois a gente aprova aqui em plenário, né, como está sendo feito. Então, se faz necessário, o pessoal questiona, mas vai ter um gasto, tudo. Eu acho que, assim, faz parte do processo o investimento. A lei orgânica do município, a lei mais importante da nossa cidade.
Então, o pessoal questiona, mas ano passado não se gastava com isso. Então, até para esclarecer para a população, agora, com a nossa nova Câmara, estão sendo realizadas diversas atividades que não tinha na Câmara anterior. Então, é natural que se despende um gasto maior. Mas não está, é só o pessoal pensa, não está sendo tirado o dinheiro da Prefeitura. A Câmara tem um orçamento próprio. Então, não tá tirando dinheiro da educação, da saúde, não é isso. O dinheiro que é usado para esse tipo de coisa da Câmara é o que vem para a Câmara. Não se mexe no dinheiro da Prefeitura, é o que vem como repasse para a gente. É só para esclarecer. E até mesmo a questão da auditoria, que vai ser implantada agora nas próximas semanas, já teve um avanço com a empresa, né? E, mais uma vez, batendo na tecla, não é perseguição política, nada, é apenas atendendo o anseio da população, que, né, fomos eleitos pelo povo, então temos que respeitar as vontades do povo. A gente está vendo aí o cenário em Brasília, o que acontece quando os políticos esquecem da demanda do povo e pensam nas próprias demandas. Então, a gente tem que ir de acordo com o que a população quer. Então, é só mesmo para deixar esclarecido, teve alguns comentários nessa questão do IBAN. Estamos abertos aí, como é que foi o processo de contratação, veio assessoria, tivemos diversas reuniões, todos os vereadores participaram, então foi um processo longo aí, mas que deu tudo certo, todo mundo conseguiu ficar inteirado, né, dessa mudança. Tem a palavra, por favor. Então, presidente, o que você falou, o que temos que colocar é que não podemos confundir despesa com investimento. Eu acho que o que está acontecendo aqui é um investimento, como o doutor Ricardo colocou, essa lei orgânica foi revisada em 2000, fazem 17 anos que não é revisada, havia esse conflito, quer dizer, você ia pela lei orgânica, o regimento travava, você ia pelo regimento, a lei travava, a lei orgânica. Então, agora vai ter uma sintonia e vai ser mais fácil trocar. Inclusive, vindo ela ser aprovada, tem uma previsão, como o doutor Clínio esses dias me perguntou, daqui 10 anos para que se faça uma nova revisão. Sim, Então, isso está sempre modernizando, não... Você pediu a palavra? Modernizando. E o ponto importante que eu gostaria de frisar nessa linha que o senhor presidente colocou é que a questão da imparcialidade é que o IBAN não privilegiou nenhum tipo de setor ou entendimento ou partido. Sim. Então, é importante, porque às vezes tem os advogados, por que eles não fizeram? Para que, de repente, um advogado tendencioso se colocasse determinada norma em detrimento de um setor, de uma categoria. Então, para que se tenha essa imparcialidade, é importante... ficou neutro, ou seja, um órgão que há mais de 50 anos faz esse tipo de serviço, além de outros, né, que foi bem explicado para a gente, bem colocado pelo senhor, essa parte da imparcialidade. Preciso esclarecer isso. Passar a palavra ao vereador Clênio, que solicitou. Eu queria completar aqui o pensamento dos meus colegas aqui, que foram uma redução de 126 artigos precisamente. Então, o que aconteceu? Nossa lei orgânica hoje ela está mais moderna, uma lei orgânica com a perfeita técnica legislativa. A nossa lei orgânica hoje já não está tratando mais assuntos de legislação complementar e legislação ordinária dentro da lei orgânica. Quer dizer o quê? Nós estamos partindo para uma lei orgânica de primeiro mundo, uma lei orgânica mais avançada. O doutor Ricardo, o doutor Rodrigo sabe muito bem que quanto mais extensa seria uma Constituição, uma lei orgânica, uma coisa, mais subdesenvolvido é o Estado que ela rege. Então, foi um investimento muito, muito bem feito. Isso aí, o IBAN nos ajudou muito, inclusive, porque precisávamos de alguém para debatermos e termos uma redação precisa, já que são 17 anos que falta uma revisão, e eu acho que a população só tem a ganhar com isso, o município só tem a ganhar. Inclusive, essa previsão de revisão de 10 em 10 anos. Sim. 10 anos. Tudo que estava conflituoso, nós retiramos e adequamos a lei orgânica e o regimento interno que está sendo votado. Então, acredito que vai ser de grande valia até para as próximas câmaras, que vão encontrar bem maior facilidade para trabalhar. É um legado, né, que a gente deixa. A gente já tem tanta burocracia, então para que tanto artigo lá que não teria necessidade? E o esclarecimento da população também, a gente precisava primeiro fazer as alterações na lei orgânica, todas as leis municipais têm que estar de acordo com ela. Então, a partir de agora, depois de aprovado, vamos alterar algumas legislações municipais, Código de Obras, Código de Postura, que já estão bem atrasadas também, vamos trabalhar em cima delas. Mas a gente primeiro precisava mexer na lei orgânica, que não dá para mexer em nada antes dela.
E assim que for aprovado, passar por todo o trâmite dessa casa, será impresso várias cópias. Qualquer um da população quiser tiver acesso, é só vir aqui na Câmara que vai estar disponível para todo mundo. Então, solicito ao secretário que faça a chamada nominal para votação. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador Henrique César Bernardes. Sim. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Sim. E vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Sim. Então, o projeto de emenda está aprovado em primeiro turno. A título de esclarecimento também, esse projeto eu votei, o presidente não costuma votar em projeto de lei, porque projeto de emenda à lei orgânica exige quórum qualificado. Então, todos da casa devem votar, só para esclarecimento, para quem acompanha a gente. Passamos, então, agora ao projeto de resolução número 8, de 2017, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Maria da Fé, em turno único de discussão e votação nominal. O projeto também recebeu parecer favorável das comissões pertinentes e está em discussão. Um ponto relevante, senhor presidente, do regimento interno foi que, atualmente, o recesso parlamentar, recesso desta casa, hoje como está, 30 dias em julho e 30 dias no final do ano, ou seja, totalizam 60 dias de recesso parlamentar. Com a revisão, se estabelece 30 dias, 15 dias para julho e 15 dias entre dezembro e janeiro. Ou seja, é uma redução significativa e, ao mesmo tempo, mais dias trabalhando em prol da sociedade e a sociedade contando com a casa. Esse é um dos pontos principais. Outro ponto importante também é a alteração das reuniões, né? As reuniões ordinárias passarão para as segundas-feiras e será alternada. Então, segunda já praticamente não terá mais reuniões. Isso é importante. Porque teve os feriados. Importante. A partir de como agora, teve os feriados, as reuniões a partir dessa segunda todas passarão a ser de segunda-feira. Então, não terá mais reuniões de quinta-feira. Outro ponto também importante é que a votação ela é diferente da lei orgânica, é num único turno. Então, a vigência, se ela sendo aprovada hoje, já entra em vigência. Outro ponto importante, que também passou pela revisão, foi com relação ao conflito que existia de procedimentos para as reuniões. Então, isso, o regimento interno dificulta até a compreensão e como que ocorre as reuniões. Então, foi feito para dirimir com esses conflitos a revisão para que facilite o trâmite, o uso da tribuna. A questão também que foi colocada, é importante frisar para a população e para todos, que não existia a figura do decreto legislativo, e sim só a resolução. Então, a resolução ela continua em vigor e, a partir de agora, temos a figura do decreto legislativo, o que anteriormente não tinha. Eu acho que o que eu gostaria de falar do regimento interno seriam esses pontos. Gostaria de citar também que agora abriu-se a possibilidade de realização de reuniões itinerantes. Isso, antes boa. não era regulamentado, né, no regimento, agora a gente regulamentou. Então, quando for pedido de algum vereador, requerido, ou a casa achar necessário, é possível fazer reuniões itinerantes. Não serão ordinárias, serão paralelas às ordinárias. Está tudo regulamentado agora. Os novos vereadores devem se lembrar que logo quando a gente entrou, a gente teve uma dificuldade com o regimento, tinha alguns artigos conflitantes ali, né, da ordem da reunião, como o doutor Ricardo bem colocou. Então, a gente esclareceu bem a situação, regulamentamos a tribuna livre, deixamos... se modernizou também, assim como foi feito com a lei orgânica. Mais uma vez, a gente, né, exercendo nossa função de legislador e trabalhando para que dê uma maior transparência e uma maior celeridade, né, ao andamento da casa. Mais alguém quer comentar? Vou colocar aí, solicito ao secretário, então, que faça chamada nominal. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador Henrique César Bernardes. Sim. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Sim.
Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. E vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Sim. Projeto aprovado por unanimidade. Só esclarecer mais uma vez, né, agora teríamos o uso da tribuna pelo representante do DR. Ele nos avisou agora, pouco antes da reunião começar, que faltou uma autorização, algum documento de Belo Horizonte, então eles não puderam vir, estavam prontos para vir, mas assim que tiver esse documento, vamos ligar, a gente vai marcar o outro dia e vai dar publicidade, vamos divulgar pela internet, pela página, para que todo mundo possa vir, né, e ouvir os questionamentos a respeito da Gardênia. Vou passar agora a palavra aos vereadores inscritos. Vereadora Maria, quer fazer alguma colocação antes do... Eu gostaria só de agradecer, né, a emenda que o Renzo mandou, né, mais uma vez reforçando ele, junto com a gente no município, isso é muito bom, é uma força, sempre ajudou a gente e continua ajudando, né, só tenho a agradecer. E com relação ao pessoal do ônibus, do cafezal, né, o pessoal está cobrando, falando que a gente está com esse... que já veio para a gente, só que ainda não veio nada para a gente ainda. Mas até adiantando, eu acredito que não vai ter impedimento, não, porque a vida inteira a gente serviu esse povo, né, que é trabalhador, que é guerreiro, que precisa, né, da condução para estar indo. Como a nossa cidade tem pouco emprego, eu acho que é o mínimo, né, que a gente pode oferecer a condução para eles. É isso, boa noite. Tá? Boa noite. Eu até ia comentar agora, conversando com o vereador Henrique, o pessoal, parece que tem pessoas no plenário a respeito, né, da concessão do ônibus. E foi dito, parece que para algumas pessoas desse grupo, que foi mandado um projeto para a Câmara e que a Câmara que estava segurando, alguma coisa assim, não sei o que chegou para você. Até agora não chegou nada para a gente nem tomou conhecimento, a Prefeitura não mandou nada, não chegou, não sei o que foi passado para vocês, no final da reunião a gente vai conversar, mas no que depender dessa Câmara, para poder facilitar para vocês o transporte, para poder realizar o seu trabalho, não vamos nos opor a nada, pelo contrário, vamos dar total apoio aí. Só que, ao contrário, que acho que foi dito por algumas pessoas, para a gente não chegou nada. Até perguntei na secretária se hoje chegou, nenhum projeto. Depois da reunião, eu vou sentar com vocês, a gente vai conversar junto, todos os vereadores. Tem a palavra. Então, gente, boa noite, vocês todos estão presentes aí. E como a vereadora Maria e o presidente colocou, nós não vamos medir esforço nenhum, tá, a respeito desse ônibus para vocês. Vai ser ônibus, se Deus quiser, vai dar certo. Vocês vão trabalhar, porque, como se diz, o serviço que Maria da Fé está escasso. E pode ter certeza que, dependendo dessa casa aqui, nós vamos estar firmes para dar essa força para vocês. Viu? Isso aí, um abraço. Passar o próximo vereador inscrito, vereador Antônio Cardalvino. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham através da internet e da rádio. Então, eu queria só reforçar que, da outra vez, eu tive o privilégio de participar da outra Câmara, e o que veio aqui, tem gente que... Eu acho que o Zé está ali, o Zé Branco, que era o motorista, né, Zé? Tudo que veio, não teve rejeição nenhuma, foi aprovado. Então, é que não veio mesmo, até agora não apareceu nada. Mas, se mandando aqui, pode contar com a gente que vocês vão conseguir, vocês vão trabalhar. Pode, tá? Vai ser... Dia 12. 12? É que é extraordinária, mas a próxima é 19. Esperando chegar algum projeto. É isso. Vereador. Obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Helder Márcio Campos, tem a palavra. Boa noite a todos, boa noite que estão aqui presentes, todos que nos usam pelos meios de comunicações aí. E como a Maria falou, se já tinha esse direito do ônibus transportar vocês no outro mandato passado, não vai ser a gente que vai impor aí para impedir você de trabalhar, né? Porque você está correndo atrás, está querendo trabalhar porque está precisando, né? Então, nós não vamos medir esforço não para ajudar. Então, você já cede há 4 anos, não vai ser na primeira nós aqui que vão ser os primeiros a impor, que depender da gente aí. Estamos aí para ajudar aí. Boa noite. Passo a palavra agora ao vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Boa noite aos presentes. Eu queria deixar claro aqui que, no que depender de mim hoje, como vereador, vou ajudar vocês na questão do transporte, bem quando eu era assessor jurídico dessa casa, juntamente com a vereadora Maria e o vereador Ricardo, nós sempre apoiamos, sempre estivemos ajudando vocês na questão mais rápida e mais ágil do procedimento. Vocês lembram disso, vocês estavam aqui nas outras reuniões, então vocês podem contar com o meu apoio.
Outra coisa, eu queria aqui agradecer o Renzo pelo esclarecimento, pela a parcela paga de 87.750 e aproveitar para esclarecer também do recurso que está para ser liberado do cascalhamento da Serra dos Pinos Negreiros, que é um recurso de R$300 mil, ele está alocado no Ministério da Agricultura. A previsão, o projeto já está pronto, a previsão de pagamento vai ser em breve, segundo informações do gabinete do nosso deputado. E fora outros recursos ainda que ficaram pendentes, que são da ordem de R$3 milhões. Esse trabalho está sendo feito, está sendo conduzido, o Renzo e o Braulio continuam com esse compromisso com o município, de estar enviando essas verbas, de estar mandando, de estar ajudando o nosso município. E outra coisa também, eu queria parabenizar o pessoal do desfile. Nós tivemos presente, foi um desfile muito, cada vez do nível mais elevado. O pessoal usa a sua criatividade, as professoras, todos que participaram dessa organização. Parabéns à senhora prefeita também, pela festa que foi feita, pelo marco desse dia comemorativo. E parabéns, Maria da Fé, pelos seus 105 anos. Próximo vereador inscrito. Com a palavra, o vereador Leonardo Silva Carvalho. Boa noite a todos, agradecer a presença de vocês. Eu fazia manutenção desse ônibus lá na Pane de Café. Hoje eu estou sentado aqui. Com certeza, essa casa vai estar atendendo a solicitação de vocês dos ônibus. Eu quero aqui falar sobre uma indicação 142 a respeito de uma Kombi que faz o transporte dos alunos Lagoa, Pedra Preta, que infelizmente o motorista ele para na parte de baixo e os alunos são pequenos, então eles têm que atravessar toda a rua e uma hora pode causar um acidente, né? E já coloquei isso desde fevereiro, até agora não foi tomada a solicitação para que ele resolva isso, né? Até acontecer um acidente. Então, eu peço aí, viu, que a gente faça essa cobrança em cima dele lá. Fui muito procurado também disso aí. Complicado. Próximo vereador, então, o vereador Ricardo Vitor Ribeiro. O que eu gostaria de estar trazendo à tona, senhor presidente, é um pedido de urgência a Vossa Excelência com relação à auditoria. Eu sei que é um ponto que o senhor já acabou de colocar, então, reiterar esse pedido de urgência, praticamente um semestre está se fechando esse ciclo, e é de extrema relevância que ainda esse semestre consigamos dar esse início a essa auditoria, porque dentro de algumas semanas, certamente, teremos as contas, inclusive, da gestão passada, para a gente estar apreciando. Então, é de extrema relevância esse pedido. Outro ponto que eu gostaria de reiterar, acho que, salvo engano, acho que alguns vereadores, em especial, acho que a Maria, o senhor presidente também, acho que já tratou do assunto, é com relação ao médico lá dos Pinos Negreiros, doutor Edmar. Praticamente está há mais de 90 dias sem médico, e a população está se queixando, né, uma vez que não tem médico, para estar reiterando também esse pedido. Já, acho que eu posso estar enganado, mas acho que a Maria entrou com esse requerimento já anteriormente. Então, é de extrema relevância que se resolva essa situação, esse afastamento desse médico para nomeação de um outro médico. Não sei se o senhor já tem alguma resposta. Me parece que estão procurando contratar outro médico, já até colocaram na internet, divulgaram, mas não estão achando um médico que queira ir para lá, nesse momento. Mas que já estão procurando, parece que o doutor Edmar, se eu não me engano, não volta mesmo. Então já estão procurando, mas ficar em cima para ver, né, se está se despendendo todos os esforços, porque lá fica um bairro mais longe, né, o bairro da zona o mais distante da cidade. Então é bom ter um médico lá para alguma emergência, né? Não ter que ficar vindo o pessoal aqui, que muitas vezes a pessoa nem tem condição de ficar vindo sempre para a cidade. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a LDO já se encontra nesta casa e tem um ponto em particular que eu gostaria de chamar a atenção, que é com relação aos precatórios. Na atual vigência, existe um precatório de um valor de aproximadamente um pouco mais de R$500 que vem sendo pago. Por outro lado, eu tenho conhecimento que tem outros valores de outras ações judiciais
que ultrapassam ou quase R$500 mil que não tem previsão. Então, para que não ocorra nenhum tipo de irregularidade, só para fazer constar que se conste nessa LDO a previsão dos precatórios judiciais. Caso não tenha vindo, né, reiterar com o senhor, para daí emenda justamente. Tá? Uma boa noite que eu tinha proposto. Então, o senhor quer uma parte? Pode. Senhor presidente, eu só queria completar aqui, no meu comentário, eu queria agradecer o pessoal do hospital pelo tratamento que eles fizeram lá com a minha avó. Entendeu? A minha avó passou, como vocês sabem aqui, a minha avó teve 2 meses em questão séria de saúde, inclusive veio até a óbito, mas eu quero agradecer o pessoal do hospital, que quero deixar público o meu agradecimento por tudo que eles fizeram lá, entendeu? Pela ajuda, pelo carinho, agradecer o presidente do hospital, agradecer a prefeita, entendeu? Porque nem tratamento particular não foi igual eles fizeram para a minha avó. Acredito também que todo mundo, pelo que eu vejo lá que eu estive observando, está tratando bem todo mundo, o negócio lá está andando, então quero deixar aqui o agradecimento ao pessoal que se solidarizou, me ajudou lá nesse momento de dificuldade da família. Meu muito obrigado. Próximo vereador Semar Ribeiro Fredinho, quer falar? Uma boa noite a todos os presentes, os colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham de casa, né, pela internet, pela rádio. Primeiro eu quero comentar a respeito da iluminação que eu fiz a indicação. Várias pessoas já me procuraram e realmente quem mora na Vila Felicidade sabe desse problema. A rua principal que dá acesso, essa rua que não tem iluminação, é a rua principal que dá acesso ao bairro. E tem muitas pessoas que passam por ali à noite, não tem como não passar à noite, principalmente alunos, quem chega, né, mais tarde do trabalho. E realmente é uma situação muito desconfortável passar por aquela rua escura, né? Antes que aconteça algo pior, mas até porque é um direito, né? E outro fato lá também, eu não entrei com indicação, mas eu procurei saber, devido à procura de vários, ainda não moradores, mas futuros moradores, a respeito da rua projetada, que eu não ainda encontrei no mapa a rua projetada certa, não deu tempo ainda, me desculpe, mas é a rua onde já tem várias casas construídas, em construção, em fase de acabamento, e ainda não tem água. Eu procurei lá hoje saber, eles agendaram com a Copasa, quinta-feira, estar fazendo a visita lá, para dar início à obra de colocação da água nesta rua. É uma rua depois da primeira quadra, onde já está sendo calçado. E o calçamento desta rua também, a resposta que eu obtive é que não tem como fazer uma licitação para calçar uma rua. Já faz licitação e contrata a empresa para calçar várias ruas de uma só vez. E que já está sendo a busca de verba para o calçamento já está sendo feita através do nosso deputado Duarte Bechir. A gente já fez o contato, já está em andamento, né? Aí, no decorrer das próximas reuniões, eu vou trazendo o que está se avançando nesse segmento. E a outra, aproveitando também esse mesmo assunto, mas de outros bairros, é a troca de lâmpadas. E que já foi feita uma licitação, já tem uma empresa substituindo, né, fazendo manutenção das lâmpadas, e eles pediram para o pessoal ter um pouco de paciência, porque se trata de bairros longes, né, inclusive nos Pintos Negreiros, se não me engano, já foi feita a substituição. Então, como na zona rural, demanda mais tempo pelo deslocamento, mas já está sendo feito. Então, eu vou continuar acompanhando, e assim que for concluída essa troca, com certeza, a gente vai agradecer, porque... né, também ressaltando esse ponto, sempre a gente vai fazer o papel de fiscalizador. E deixar claro que o papel de fiscalizador não quer dizer inimigo. Fiscalizador é a nossa, né, eu considero a nossa principal função. Toda vez que a gente estiver fiscalizando, é a nossa função, e uma vez que a gente realiza essa fiscalização, a gente, além de estar cumprindo nosso papel, deixa transparente, né, do Poder Executivo, por parte do Poder Executivo, que também eles estão corretos com a situação. Ou, se não estiver correto, que faça a regularização, né, de tal ato. Então, jamais vou contra qualquer fiscalização, isso, né, é o meu papel.
E outro fato também, aproveitar a presença do senhor José Branco aqui, até o dia que a gente se encontrou lá, o dia que eu fui procurar também saber da questão do ônibus, que já tinha me procurado, a resposta que a gente teve é que esse ônibus que vocês tinham há 4 anos, né, que era cedido para vocês, ele não está em condições, não é isso? Depois a gente vai conversar, né, mais para a gente ver o que avançou. E a proposta inicial era contratar um ônibus terceirizado, não seria isso? Sim. Então, a gente vai estar acompanhando também. Depois a gente conversa mais detalhado o que avançou e onde a gente pode estar apoiando vocês. É lógico, o direito do trabalho, né, é um direito de todos. E, do mais, uma boa noite a todos. Só para uma parte, nessa linha que o vereador Jusemar disse com relação à fiscalização, é de extrema relevância pedir aqui o apoio da população, em especial aos moradores do bairro da Capoeirinha, da Pedra Preta, da Lagoa, que chegou até alguns vereadores que o nobre e excelentíssimo primeiro cavaleiro, o senhor Carlito, está usando a máquina, por algumas máquinas, em terreno particular, em terreno próprio da família. Então, caso, né, alguém da população, dos moradores locais tenham essa informação, que fotografem, que de fato apontem o que está acontecendo, até para que chegue até nós a informação e assim possibilite o flagrante. É importante, só estou complementando essa questão de fiscalização, que foi colocado ali pelo Jusemar, esse ponto, essa prerrogativa que nós temos, então não há nenhum tipo de interesse em prejudicar ninguém, é só uma situação que se trata de dinheiro público, de máquina pública, funcionário público, e sem contar que existe o interesse dos próprios bairros, né, e não o interesse particular. Só gostaria de ressaltar esse ponto. Fiscalização que é um dever, né? Isso. Passar a palavra agora, então, vereador Henrique César Bernardes. Mais uma vez, boa noite a todos presentes, a todos que nos acompanham pelo Facebook, pela Rádio Morada do Sol FM, né, 104,9, desculpa. E eu quero deixar todos presentes aqui do bairro Canudos, que fazem parte a respeito mais uma vez falando do ônibus, como se diz, eu sou nascido e criado no bairro e no que depender de mim, vocês podem contar comigo, como diz os mais antigos, né, meu umbigo está enterrado lá, então nós estamos juntos. Eu tenho certeza que não só de mim, mas de todos aqui, os amigos da casa, os vereadores aqui presentes, não vamos medir esforços para que isso, né, que a gente consiga já, quanto mais rápido possível, normalizar isso. Até eu peço, depois de terminar a reunião, que vocês aguardem um minuto para a gente conversar, fazer um social daqui a pouco. Tá? Outro ponto que eu quero tocar, a respeito da rua Velho Darcy, onde chegou para mim agora à tarde isso, que não está tendo capina, e teve um morador que teve que pagar particular para retirar entulho da rua. Então, a gente vai levar isso ao executivo, o pessoal da rua Velho Darcy pode ficar tranquilo, que isso vai ser solucionado, com toda certeza, tenho certeza que o executivo não vai medir esforço para isso aí. Mais um ponto que eu quero colocar, é lá no bairro Campo Redondo, foi uma indicação que eu entrei a respeito da troca do transformador, que está acarretando um problema sério. Tem várias reclamações, inclusive hoje, várias pessoas ligaram do bairro para me reclamando, que dá por volta de 6 horas, 6h30, 7 horas, é chuveiro, todo mundo usa o chuveiro à mesma hora, que a energia cai, fica oscilando a energia. Então, nessa oscilação, a conta de energia vai embora. Então, pessoas que moram numa rua paralela, onde não está tendo problema, pagam 40 e poucos reais de energia. E pessoas que moram onde está acontecendo problema, é 160, 170 reais de energia. Então, está complicado para eles lá. Eu já foi levado isso ao executivo, eu quero só esclarecer isso ao povo lá do Campo Redondo, que eu estou batalhando em cima disso, amanhã eu vou atrás da prefeita e vamos ver o que pode ser feito a respeito disso. E eu queria colocar, só para encerrar agora, a indicação do vereador Leonardo a respeito do bairro Trigal, onde eu tive presente e realmente eu vi lá que o lixo estava sendo jogado de forma irregular. O lixo seco eles estavam queimando e o lixo úmido estava enterrando. Para o meio ambiente isso é terrível, né? Então, só para agradecer ao vereador Leonardo e reforçar a indicação, que eu acho que agora parece que a coleta estava sendo de 7 em 7, agora passou para 15 em 15 dias. Né? E vamos confirmar isso, se está tudo sob controle. E no mais, gente, uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus aí. Antes de encerrar, o vereador Cleide já fez o comentário, só queria reforçar, né, parabenizando as escolas pelo desfile, né, do 1º de junho, a gente estava presente lá e deu para ver que foi muito bem organizado e, né, tratado com muito cuidado pelas escolas.
Tivemos um evento também, Motorrock, que foi um evento muito bom, não teve confusão, um evento bom para a cidade, parabenizar os organizadores aí. E hoje é de um Mundial do Meio Ambiente, então pedir aí ao Executivo, né, que não meça esforços, vários vereadores já fizeram indicações, pedidos a respeito de limpeza do rio, né, tudo que é relacionado ao meio ambiente, ao Executivo, à Secretaria de Meio Ambiente, providenciar aí essa limpeza do nosso rio, essa questão do sistema de esgoto. A gente sabe que é uma coisa muito custosa, mas que vai fazendo projeto, que vai fazendo aos poucos, né, porque a gente tem que preservar. Depois que ficar sem, não adianta mais reclamar. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando com carinho. Agradecer aí mais uma vez a presença de todo mundo. Vamos conversar a respeito dessa questão de ônibus para poder esclarecer tudo, que acho que é o que todo mundo está querendo. Vem acontecendo, né, algumas coisas, o pessoal às vezes está procurando a prefeitura, estão dizendo que está vindo projetos para cá, projeto que nem chegou, que a gente nem tinha tomado conhecimento. Então eu deixo aí aberto para a população, sempre que tiver alguma dúvida, pode procurar a gente mesmo, liga aqui, venha, sempre está tendo um vereador aqui durante a tarde, para poder sempre poder esclarecer isso e ajudar vocês a que as coisas aconteçam da forma regular. Concedo a parte. Com relação ao que o doutor Ricardo falou das denúncias das máquinas de trabalhar particular, a casa pode receber, né? Sim, não, tudo, a população, independente da área, qualquer irregularidade, hoje em dia todo mundo tem no bolso um celular que tira foto, alguma coisa, pode trazer para a gente, se achar que está alguma coisa irregular, a gente analisa, se vê que realmente está errado, vamos denunciar, pode trazer para a gente, que a gente está aqui para isso. Não é, como já foi dito, não é perseguição, não é nada. É um dever nosso, a gente está aqui para fiscalizar, a gente tem que fiscalizar. A gente não pode ficar sabendo de uma coisa e deixar passar batido. Tem que apurar para ver o que realmente aconteceu. Tudo tem que ser apurado. A gente também não vai dizer que está errado de cara. Vamos ver o que está acontecendo. Então, qualquer da população que se encontrar com a situação e pensar que está ocorrendo alguma irregularidade, pode trazer para a gente que nós vamos ajudar a resolver sim. Então, no mais, agradecer aí a presença de todos que aqui no plenário, que nos acompanham via Facebook e rádio. Na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, temos a reunião extraordinária para votação em segundo turno da proposta de emenda à lei orgânica, então já ficam os senhores convocados. Declaro encerrada essa sessão e agradeço a presença de todos.